No Brasil de hoje, existe um número que separa duas realidades completamente diferentes. De um lado, quem passa a vida inteira correndo atrás de boleto, financiamento e dívida. Do outro, quem, mesmo sem ser rico, começa a ter poder real de escolha sobre o próprio tempo, o próprio trabalho e o próprio futuro. Esse número não está numa lei, nem num livro de economia. Ele aparece silenciosamente nas estatísticas, nas histórias de famílias que conseguiram subir de classe e, principalmente, na vida de quem decidiu construir patrimônio de forma consciente. Esse número é 100 mil. Charlie Munger, parceiro histórico de Warren Buffett e um dos investidores mais respeitados do século XX, resumiu isso em uma frase brutal: os primeiros 100 mil são o dinheiro mais difícil que você vai ganhar. E quando você ouve isso com mentalidade brasileira, essa frase ganha um peso ainda maior. Porque em um país que sempre conviveu com inflação, crises, planos econômicos fracassados e mudanças de moeda, juntar capital nunca foi um ato apenas financeiro. Foi, e continua sendo, um ato histórico. Para entender por que os primeiros 100 mil são tão importantes e como eles podem se transformar em 1 milhão, precisamos primeiro olhar para trás. Nos anos 1970, durante o chamado milagre econômico, o PIB brasileiro crescia a taxas de 2 dígitos. O discurso oficial era de progresso, mas o progresso nunca é distribuído de forma igual. Naquela época, quem conseguia acumular o equivalente, em poder de compra, ao que hoje seriam 100 mil ou 200 mil, entrava em um jogo completamente diferente do restante da população. Essas pessoas compravam imóveis em bairros que ainda eram periféricos e que décadas depois se tornariam regiões nobres. Abriam pequenos negócios quando crédito e concorrência ainda eram limitados. Investiam em terras baratas que seriam engolidas pelas cidades. Enquanto isso, a maioria da população vivia mês a mês, sem poupança, sem reserva, sem capital. Quando a década de 80 chegou, trazendo com ela a hiperinflação, a diferença entre quem tinha capital e quem não tinha se transformou em um abismo. O dinheiro perdia valor diariamente. Preços mudavam de manhã para tarde. Salários eram corroídos em questão de semanas. Guardar dinheiro em moeda corrente parecia de fato loucura. A mensagem silenciosa, para o brasileiro comum, era clara: poupar não funciona. Mas essa não foi a experiência de todos. Uma minoria que já possuía patrimônio, imóveis, negócios, ativos reais, conseguiu atravessar a tempestade. E quando os vários planos econômicos tentaram sem sucesso domar a inflação, foram justamente esses ativos que continuaram existindo enquanto as cédulas se desmanchavam. As famílias que entraram nos anos 80, com algum capital, saíram dos anos 90 muito mais ricas. Não porque trabalharam necessariamente mais, mas porque tinham algo que a maioria não tinha: um estoque de riqueza do lado certo da história. Em 1994, com o Plano Real, o Brasil viveu uma das maiores viradas econômicas da sua história recente. Pela primeira vez em décadas, o brasileiro comum pôde olhar para o próprio salário e acreditar que, se guardasse uma parte, aquele dinheiro ainda teria valor alguns meses depois. Era o momento perfeito para que a cultura da construção de patrimônio se espalhasse. Mas ela não se espalhou. A memória da hiperinflação deixou cicatrizes profundas. Gastar tudo continuou parecendo mais natural do que poupar qualquer coisa. E o que Charlie Munger entendeu, numa realidade muito mais estável que a nossa, é ainda mais verdadeiro aqui. Existe um ponto a partir do qual o jogo muda. Esse ponto, para o brasileiro médio de hoje, continua sendo algo em torno de 100 mil. Por que justamente esse valor? Não é magia, é matemática e é psicologia. Enquanto você tem 500 giros guardados, ou 2 mil giros, ou mesmo 10 mil, qualquer emergência um pouco maior destrói a sua reserva. Você não sente que tem patrimônio, sente que tem uma pequena almofada que pode sumir a qualquer momento. Você continua dependente exclusivamente do seu trabalho. Você vende horas,
Você troca esforço imediato por dinheiro imediato. É exatamente a imagem do hamster na roda. Quanto mais corre, mais cansado fica. Mas continua no mesmo lugar. Quando você alcança 100 mil hours, algo começa a mudar. Não apenas nos números, mas na forma como o tempo e o risco passam a agir na sua vida. Imagine 100 mil investidos em ativos que, em média, rendam 10% ao ano ao longo do tempo. Algo perfeitamente possível na história recente do Brasil, misturando renda fixa, renda variável e um pouco de risco calculado. 10% de 100 mil dealers são 10 mil reais por ano. Dinheiro que entra não porque você trabalhou mais, não porque fez hora extra, não porque pegou um segundo emprego. Entra porque você possui capital. Esse é o ponto central da visão de Munger. O dinheiro, a partir de um certo tamanho, deixa de ser apenas um meio de troca e passa a ser uma máquina de gerar mais dinheiro. Agora vamos traduzir isso em uma comparação concreta, dentro da realidade brasileira. Imagine dois personagens. Ambos começam a vida adulta em 2010, ganhando salários parecidos. O primeiro decide que, custe o que custar, vai alcançar os primeiros 100 mil reais o mil. Ele leva alguns anos, corta gastos, evita dívidas desnecessárias, atrasa prazeres, recusa a tentação de parecer rico antes de ser. Em 2015, ele finalmente atinge 100 mil reais mil e investe esse valor com uma taxa média de retorno de 10% ao ano, reinvestindo todos os ganhos. O segundo personagem segue o caminho padrão. Quando o salário aumenta, o carro melhora. Quando o cartão de crédito oferece limite maior, ele passa a gastar um pouco mais no fim de semana. Ele até guarda algum dinheiro de vez em quando, mas nunca de forma consistente. Ao longo dos anos, suas reservas sobem e descem, raramente passando de 5 mil ou 10 mil. Corte para 2025. Nosso primeiro personagem, aquele que atravessou a fronteira dos 100 mil Rosimon mil, em 2015, agora tem algo em torno de 260 mil, apenas com o crescimento dos investimentos e aportes adicionais moderados ao longo do tempo. O segundo, mesmo tendo trabalhado tanto quanto o primeiro, talvez tenha 20 mil ou 30 mil reais espalhados entre conta corrente, alguma poupança e aplicações tímidas. A diferença entre eles, em termos de esforço, não foi de 10 vezes. Mas em termos de patrimônio, sim. E isso se amplia ainda mais com o passar dos anos. Se estendermos essa linha por mais 10 ou 15 anos, o primeiro pode tranquilamente romper a marca de 1 milhão de dólares em patrimônio, enquanto o segundo continua preso num ciclo de consumo imediato, com um pequeno colchão de segurança. Os mesmos 15 anos de trabalho produzem resultados completamente diferentes por causa de um único momento decisivo: a construção dos primeiros 100 mil reais. Mas o que impede a maioria das pessoas de chegar lá não é a matemática, e sim a cabeça. Psicologicamente, os primeiros 100 mil reais são quase insuportáveis. Eles exigem que você haja contra tudo o que o ambiente ao seu redor incentiva. Exigem que você diga não, quando todo mundo está dizendo sim. Em um país onde status é frequentemente medido pelo carro novo financiado, pelo celular de última geração e pelas viagens que aparecem no feed, você precisa aceitar parecer pobre por mais tempo para no futuro ser de fato mais rico. A mentalidade predominante no Brasil pós-Plano Real é a de que a vida é agora. Isso tem um fundo compreensível. Gerações anteriores viram seu dinheiro desaparecer da noite para o dia. Mas isso cria uma ilusão perigosa. Porque agora a moeda é relativamente estável, os juros compostos funcionam, e a diferença entre consumir tudo hoje e construir capital para amanhã é maior do que jamais foi. A mensagem que o passado está gritando para o presente é simples. Quem chega primeiro ao lado do capital atravessa crises melhor, aproveita oportunidades que os outros nem enxergam e constrói legado em vez de apenas sobreviver. E é aqui que a visão de Munger, nascida em outro país, conversa diretamente com a história da riqueza no Brasil.
Quando ele diz que os primeiros 100 mil são os mais difíceis, ele não está falando apenas de uma dificuldade financeira. Ele está falando de uma mudança de identidade. Até esse ponto, você é apenas um trabalhador que tenta se equilibrar. Depois dele, você passa a ser um detentor de capital. Pequeno, no começo, mas real. Você deixa de ser apenas parte da engrenagem e passa a ser, ainda que em escala reduzida, dono de uma máquina. A pergunta então deixa de ser como eu ganho mais dinheiro este mês e passa a ser como eu protejo e multiplico o capital que já tenho. É nesse ponto que a jornada de 100 mil reais para 1 milhão começa de verdade, porque a partir daí, o próprio sistema financeiro brasileiro, com todos os seus defeitos, começa a trabalhar a seu favor. Juros compostos em investimentos de longo prazo, dividendos de empresas estáveis, aluguéis de imóveis comprados com parte desse capital, participação em pequenos negócios que antes seriam inacessíveis. Historicamente, as grandes fortunas brasileiras não começaram, na maioria dos casos, com heranças gigantescas. Elas começaram com um primeiro capital acumulado em alguma fase de transformação do país. Abertura de uma estrada, surgimento de um novo bairro, criação de um novo mercado. A diferença entre quem aproveitou e quem ficou apenas assistindo quase sempre foi essa: ter dinheiro disponível na hora certa. E dinheiro disponível na hora certa raramente é fruto de sorte. É, quase sempre, fruto de anos de sacrifício silencioso, construindo os tais primeiros 100 mil. Transformar um PC Kaiwais em milhões, que é 1 milhão de reais, não exige genialidade financeira, não exige acesso a informações secretas, nem exige participar do investimento da moda do momento. Exige tempo, consistência e, principalmente, a decisão de cruzar essa fronteira inicial, custe o que custar. Porque uma vez do outro lado, você entra em um campo de jogo onde o tempo passa a ser seu aliado e não seu inimigo. Em vez de olhar para os próximos 30 dias, você começa a olhar para os próximos 10, 20, 30 anos. No fim das contas, a verdadeira pergunta não é se é possível transformar 100 mil em 1 milhão. A matemática já respondeu essa pergunta faz tempo. É possível. A questão é se você está disposto a viver os anos em que ninguém vê nada, ninguém aplaude nada, ninguém entende nada, para depois colher os anos em que o seu capital, pela primeira vez na sua história, começa a trabalhar para você. Na história da riqueza no Brasil, quem não cruza essa fronteira continua sendo apenas personagem de fundo em um país que parece sempre hostil. Quem cruza, mesmo começando pequeno, mesmo começando tarde, passa a escrever a própria narrativa. Os primeiros 100 mil são o capítulo mais difícil, mais lento e mais doloroso desse livro. Mas são também o capítulo sem o qual o final da história, o capítulo do 1º milhão, nunca será escrito.